Nesse vídeo eu vou te mostrar os principais motivos para você vender as suas ações, se é claro, se você segue uma estratégia de longo prazo. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu peço que você deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse vídeo está sendo um agregador e entrega cada vez mais esse conteúdo que agrega na vida das pessoas também, então faça a sua parte. Vamos lá, quando que é o momento certo? Será que existe o timing certo para que a gente possa vender as nossas ações e quando nós vendemos as nossas ações e realizar esse lucro? Porque, pô, investir, será que é isso? Onde você vende suas ações por um preço maior do que você comprou e realiza um lucro? Primeiro e o mais importante que você deve entender é que esse não é a única maneira de se ganhar dinheiro em renda variável de fato, tá? Se você segue a estratégia de buy and holding, se você segue a estratégia de pensar a longo prazo, sabe que a melhor maneira de vencer no longo prazo é você se tornando sócio de empresas de qualidade e acompanhando o pagamento de dividendos dessas empresas, recebendo renda passiva, ainda mais acompanhando o crescimento daquela empresa. É justamente assim que tem como você ganhar dinheiro em renda variável, não apenas realizando lucro. Porque é justamente essa mentalidade que você deve ter quando você se torna sócio de uma empresa. A mentalidade de que você está se tornando sócio, então tem os mesmos direitos de um. E então, quando você se torna sócio de uma empresa, você sabe que você está tendo participação no lucro daquela empresa e recebe os chamados dividendos. Que é assim que tem como você ganhar dinheiro em renda variável, ganhar dinheiro com ações de fato. Então a gente falando isso, você acaba percebendo que realizando lucro talvez não seja a melhor maneira de se ganhar dinheiro em renda variável. Até porque se você faz esse tipo de operação, se você compra uma ação esperando vendê-la a curto prazo, você está realizando estratégias diferentes, não a do buy and hold, não pensando em longo prazo, e sim pensando a agir a curto prazo. E se você faz esse tipo de operação, isso se chama trade ou swing trader, onde você compra uma ação e espera vendê-la daqui a alguns minutos, daqui a alguns dias, talvez daqui a alguns meses. E essa não é a melhor estratégia vencedora. Além de que um outro ponto importantíssimo para a gente destacar aqui é em relação à cotação daquela ação, o preço que ela está sendo negociada. Não é porque houve uma queda muito brusca daquela ação, daquele ativo, que de fato ele seja um ativo ruim, de que não vale o nosso investimento. Não é essa análise que você deve fazer. Você não pode ser o tipo de investidor que, a sua análise seja em relação à cotação daquela ação, daquela empresa. Essa é uma visão cega. Até porque, como o próprio nome já diz, é renda variável, ou seja, tudo vai variar. Então, se sua base for em relação à cotação daquela empresa, você está tendo uma visão míope. Renda variável varia e é normal que todos os investidores passam por essas pequenas ou também grandiosas oscilações. E se esse for um motivo para você vender as suas ações baseado na cotação daquela empresa, você precisa rever a sua estratégia de investimento, porque esse é um pensamento de curto prazo, não um pensamento de longo prazo, um pensamento de sócio. Mas se a gente lembrar de fato por que a gente comprou aquela ação, qual que foi o motivo de a gente ter comprado aquela ação após uma análise fundamentalista daquela empresa, nessas pequenas oscilações, nessas grandes oscilações, nós vamos conseguir manter a nossa tranquilidade, a nossa sanidade, porque lembramos do porquê. Sabemos que ela é uma empresa de qualidade e que ela vai se recuperar, vai ter um crescimento ascendente após alguma queda. Até porque antes de você começar a investir de fato numa empresa, você passou por uma análise fundamentalista, uma análise fundamentada daquela empresa, e aí você decidiu colocar aquela empresa em sua carteira, decidiu pegar o seu patrimônio e investir naquela empresa, definindo aí, tendo os direitos de dividendos, tendo o direito de valorização daquela empresa. Se for uma empresa de qualidade, ela vai valorizar, vai crescer, vai ganhar participação de mercado e você também vai ganhar com isso como acionista. Então você consegue entender que não é o porquê uma cotação daquela ação subiu demais que você deve vender e realizar lucro, e também não é porque aquela ação caiu que você deve vendê-la desesperadamente a preços irrisórios e assim se livrando daquela ação como se fosse apenas um papel. Tá bom, mas de fato, qual que é os motivos para você vender as suas ações? E o primeiro deles é os motivos que te fizeram comprar aquela ação, eles não existem mais. Seja por falta de inovação naquela empresa, seja por falta da chegada de novos concorrentes, aí ela acabou perdendo participação de mercado, não inovando, talvez não tenha conseguido acompanhar essa inovação, não gerando valor sim para o mercado, não gerando valor sim para os seus acionistas e cada vez decaindo cada vez mais. Essa pode ser um dos motivos para você vender as suas ações. E são pontos que sim devem ser analisados atentamente. Quem aqui conhece, por exemplo, os celulares, os smartphones BlackBerry? Quem aqui já teve um BlackBerry? Digita aqui #eu tive um BlackBerry. Pois é, essa modalidade de smartphone chegou a dominar 43% do mercado de smartphones. Só que o seu processo de declínio, o processo de declínio da BlackBerry começou a decair cada vez mais com as chegadas, por exemplo, da Apple, com a chegada da Samsung,
fornecer ao mercado, fornecer à população a tecnologia de telas sensíveis ao toque, enquanto os BlackBerry ainda eram aqueles celulares de apertar botão. Então, em uma situação que as empresas acabam perdendo seus fundamentos, você tem algumas opções do que você deve fazer. Como, por exemplo, a primeira opção, vender o seu patrimônio, o seu dinheiro que estava lá naquela empresa de uma só vez. Ou ainda parar de aportar, ou ir vendendo parcialmente, um pouco a cada mês, o patrimônio que você tinha alocado naquela ação, naquela empresa. Só que você precisa ficar atento dentre essas três opções, porque, se você for vender de uma só vez as suas ações, você corre um certo risco, você tem que ter muita confiança no que você está fazendo, você tem que entender não só da empresa em si, sobre os fundamentos, sobre os resultados da empresa, mas no setor que ela atua, conhecer muito bem a empresa e o setor que ela atua. Isso porque, vamos dizer que você decidiu de alguma forma vender todo o seu patrimônio que estava alocado naquela empresa. Só que em algum dado momento, algum tempo depois, alguns meses depois, aquela empresa passou a se valorizar novamente, então você perdeu essa valorização. Você não teve nenhum patrimônio ainda ali alocado naquela empresa e acabou perdendo essa valorização. Então percebe como você tem que analisar minimamente até quando você for vender as suas ações? Ou ainda a sua segunda opção, parar de aportar naquela empresa. Então você deixa de lado aquela empresa, deixa ela dar uma respirada, ver se em algum dado momento ela vai acontecer uma valorização, se ela vai voltar com os seus resultados. Apenas deixar de parar de aportar naquela empresa, deixar o patrimônio que você tem lá, deixa a empresa um pouco de lado e talvez veja se ela vai ter uma recuperação que condizem com o que ela realmente vale. Então percebe que cada um desses três tópicos vai depender muito da confiança que você tem como investidor e a confiança que você tem em relação àquela empresa. Qual que é a expectativa que você tem com aquela empresa. Mas lembre-se, mas toma cuidado, lembre-se muito de não vender a sua ação apenas porque ela teve maus resultados naquela divulgação de resultado. Trimestralmente as empresas liberam divulgação de resultado, então não é porque ela teve resultados ruins que necessariamente você deve vendê-las. Talvez possa ter sido uma má estratégia internamente da empresa, da gestão da empresa, e naquele mês apresentou resultados ruins. Não que o cenário econômico, o cenário do mercado em geral, o macro, tenha mudado e isso impactou naquela empresa. Mas muitas das vezes os resultados podem ser talvez má estratégia dentro da empresa. Se não for algo recorrente, não deve ser uma base para você vender as suas ações. E um outro momento para você vender as suas ações é quando, por exemplo, você tem um patrimônio muito alto em um único ativo que ficou muito indiferente em relação aos seus outros ativos. Ficou muito peso em um ativo só e para você voltar igualitariamente com todos os outros ativos, você vende essa parte que ficou indiferente, reequilibrando assim, rebalanceando a sua carteira de investimento. Isso porque a gente sabe que quanto mais peso você tem em um único ativo, quanto mais peso você tem no seu patrimônio em um único ativo, a gente sabe que isso causa um grande risco, porque se aquele ativo for mal, você vai perder grande parte do seu patrimônio, então você equilibra novamente com todos os outros ativos. Ou uma outra opção ainda é você aportar nesses outros ativos que ficaram com uma pequena quantia do seu patrimônio e aí você equilibra com aquele que teve uma grande quantia. Ou você vende aquele que teve maior peso e assim equilibrando com todos os outros, ou você aporta em todos os outros que ficaram menores, equilibrando com o que estava maior antes. Então esses são os pontos que você deve levar em consideração para você poder vender as suas ações. A gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço, valeu!